Bom, você já deu boa noite? Mais uma vez, boa noite a todos. Depois de uma semana de ausência, a gente retoma os estudos do livro Terapia dos Barbantes, processo de expansão e despertar de consciência, e que tem muito mais a nos dizer do que está nessas 190 páginas. Nós podemos estudar esse livro a hora que a gente quiser, aleatoriamente, porque o conteúdo é muito vasto. E vocês têm visto a prova disso, né? Às vezes, de uma frase, a gente consegue fazer uma hora de comentário, de estudo. E hoje não vai ser diferente, hoje vai ser igual. A gente vai pegar apenas uma frase e que tem muito assunto para ser falado. Porque são dois temas conceituais, muito abrangentes, o vazio e o silêncio, e que eles são peça fundamental da terapia dos barbantes. Mas é legal a gente aprofundar, né, esse estudo do que seja o vazio, o silêncio, o nada, e para que a gente possa aproveitar o máximo possível quando a gente se deparar diante deles. Eu gostaria de pedir a Patrícia para ler para a gente, por favor, a primeira frase do próximo parágrafo, continuando em se tratando de espaços vazios, na página 19. Em se tratando de espaços vazios e silenciosos, há que se incluir a possibilidade de que vazio seja um espaço em que não vemos seu conteúdo, e de que silêncio seja uma voz em frequência mais elevada do que os nossos ouvidos podem registrar. Até aí, tá bom. Em se tratando de espaços vazios e silenciosos, portanto, o vazio e o silêncio, há que se incluir primeiro um conceito, né? Vazio não é vazio, vazio é um espaço em que não vemos seu conteúdo. Eu vou começar por aqui, antes de abordar a continuação, e de que silêncio seja uma voz em frequência mais elevada. Então, vamos ficar só com essa primeira metade da frase. O vazio seja um espaço em que não vemos seu conteúdo. Muita gente confunde vazio com nada. Nada, a gente pode dizer que é praticamente algo relacionado à morte. Sem vida, sem estrutura, sem respiração, sem energia vital, nada, nada, nada. Será que existe o nada? Será que é possível existir o nada? Se for apenas pela ausência de vida? A gente sabe que o nada pode ser apenas um intervalo entre dois números, um intervalo entre duas notas musicais, uma pausa para respiração. E essa pausa é tão rápida que ela não precisa de nada, por isso ela é nada. Ela não tem função, o nada não tem função e não tem colaboração, né? Ele pode ser, nós podemos lhe emprestar uma imaginação, imaginar que esse nada sirva para alguma coisa, mas não é nada comprovável. Tá? Então, nada é algo que não se comprova. Por isso que a gente fala assim, então nada não existe, eu não posso comprovar. Se eu comprovar, fala assim, o nada existe, ele já passou a existir, já passou a ser alguma coisa. Tá? Então, não é disso que a gente está falando, não é esse nada. A gente está falando do vazio. Por isso, nós entramos no processo de esvaziamento logo no início da sessão dos barbantes. Então, quais as possibilidades, quais os elementos, quais os atributos que estão relacionados ao vazio, o qual é mencionado e trabalhado na terapia dos barbantes? O vazio, então, nós podemos dizer que é a não existência, tá? Existência, se existir, ele já está ocupando um espaço e o tempo. E o vazio não precisa do espaço e tempo, por isso que nós conduzimos a pessoa para um processo onde ela vai colapsar tempo e espaço, que é quando ela entra mesmo em repouso, ou ela alcança a essência, que são aqueles estados mais elevados do barbante. Então, é ali por isso que a gente fala que o vazio contém a não existência. Se ele contém a não existência,
significa que ele já pode conter um projeto de existência. Porque eu já disse não alguma coisa, não existência. Então, essa é quase como se a gente falasse assim, é uma pré-existência. O vazio tem uma pré-existência. Existe algo dentro dele que ainda não foi manifesto, que ainda não foi revelado. E isso vai se revelar nos barbantes como uma mensagem, como uma vivência, como uma experiência, como uma transcendência, como uma expansão de consciência, não importa, mas ele vai ser revelado de alguma maneira. E, e o vazio, então, a gente pode dizer assim, se algo está vazio, ele não está conectado a nada. Ele está lá, flutuando, disponível, né, de forma independente. O vazio está lá a qualquer instante. Se você pegar os barbantes a 1 da manhã, ou às 5 da manhã, ou ao meio-dia, ou às 10 da noite, o vazio está lá te esperando. O vazio está lá com seus conteúdos esperando por você. Então, ele não está conectado. Ele precisa, sim, que a gente entre em conexão com ele. Para a gente entrar em conexão com ele, a gente tem que expandir. Senão, a gente vai ficar apenas em conexão com a existência, com aquilo que a gente pode comprovar. Mas o vazio também, lembra que a gente fala que nós podemos colapsar tempo e espaço? Então, até que se colapse esse tempo e esse espaço, existe o espaço. Então, o vazio está... O nada não existe, então não precisa de tempo, espaço, nada, né? Zero. Agora, o vazio não, o vazio ele tem um espaço. E esse espaço, até que ele seja percebido, até que ele seja conectado, até que ele seja comunicado, interagido, entrado em conexão com a gente, entrando nessa conversa, né, nessa expansão de consciência, ele pode estar cheio de vácuo. Tá? Então, vácuo é uma espécie de uma sucção, tá? Que acontece nesse espaço e que torna esse espaço denso, terrivelmente denso. Para vocês terem uma ideia, mesmo que tenha tido teorias há muito tempo sobre a existência do vácuo, foi apenas recentemente, 1996, 1997, que o vácuo foi comprovado cientificamente de que ele é cheio de energia. Tá? Então, já é ciência, O que é ciência? O vácuo é cheio de energia. Então, não existe nenhuma mentira, nenhuma alucinação da teoria dos barbantes quando diz que nós entramos no vazio e pelo vazio nós acessamos o todo. Porque ele está cheio de energia e, como a gente repete, energia é comunicação, energia é informação. Tá? E dentro desse espaço pode haver o vácuo ou pode haver, por exemplo, uma radiação. Pode haver uma energia que se irradia, que se move de um ponto para outro ponto. E é lógico, esse ponto pode ser da fonte para a consciência suprema, do absoluto, né, para a consciência suprema, da consciência suprema para a supraconsciência, da essência para a supraconsciência, da supraconsciência para a alma, né, que é o mais próximo da alma para o subconsciente, para o inconsciente, do subconsciente do consciente para essa consciência mediana que está aqui conversando agora, participando desse evento. Ou seja, existe uma movimentação de energia. E é por isso que nós também trabalhamos com movimentações dos barbantes, para entrar em sintonia com essa movimentação. Porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E quando a gente entra na terapia dos barbantes, nós estamos ajustando uma nova frequência do cliente com a frequência do campo energético. Tá? E quanto melhor for feita esse ajuste, esse alinhamento, mais resultados a pessoa vai ter. É por isso que, às vezes, algumas sessões do Barbando são inesquecíveis. A gente vai carregar com a gente por muitos anos, né? Porque foi muito bonita, foi muito intensa, muito verdadeira, foi água divisória, foi um banho de percepção. Como é que eu não via isso antes? Se está tão perto de mim, se está tão próximo de mim. Estava, né?
Então, nós sabemos que existe essa radiação. Se existe radiação, existe o quê? Existe luz. Né? E luz pode ser como onda, como partícula, mas existe luz. E que luz que a gente tanto fala? A luz divina, a luz espiritual, a luz angelical, a luz da ancestralidade, ou seja, a luz, a informação elevada. Quanto mais elevada é essa informação, mais ela fica sutil e mais ela se transforma em luz, mais ela se transforma em algo que a gente chama de espiritual, de algo elevado. Portanto, graças à existência dessa luz, graças à existência dessa comunicação, dessa transferência de informação que acontece na terapia dos barbantes, nós podemos acessar alguns fenômenos, tá? E esses fenômenos nada mais são do que fluxos, do que processos que estão acontecendo no universo. Você não vê, mas estão acontecendo todos os processos em todos os recantos do universo. Todos os processos estão lá. Quais que vão ser percebidos ou manifestados? Aqueles que tiver um receptor com a mesma frequência. Então, se eu estou em conexão com o anjo, o que vai acontecer? Eu tenho mais chance de ter uma experiência angelical. Se eu estou pensando no mal, na maldade, qual a experiência que eu vou ter? Uma experiência de raiva, de ódio, Por quê? Porque eu estou vibrando naquela frequência. Então, todas elas estão passando, porque para o universo não existe nem bom nem mal. Tá? Não existe. Existe energia, existe frequência, existe informação. E aí você vai estabelecer contato, conexão com a energia que você quiser. Então, quando a gente fala em doenças, a gente não está dizendo que existe um processo de morte. A gente está dizendo que existe um desarranjo de frequência. Ou então a pessoa se ajustou à frequência da doença. Ou ela se assustou, ficou com muito medo, ou ela já tinha uma crença estabelecida que ela ia morrer disso, morrer daquilo, né? Que também é ligado aos medos. Então, isso é frequência. Então, por isso que é muito importante a gente sempre selecionar os nossos pensamentos, porque é pelos pensamentos que nós vamos mudar a nossa frequência. Você quer mudar de frequência? Muda o seu pensamento. Você quer mudar de crença? Muda o seu pensamento. Você quer mudar de emoção? Muda o seu pensamento. Você quer mudar de consciência? Muda o seu pensamento. Ou seja, o pensamento é o bico do funil, né? Aqui embaixo do funil é o meu contato. Eu vou receber, vai passar por isso aqui, tudo que tiver lá, mas vai receber o que tiver em sintonia. Aquilo que for muito grande não passa pelo funil. Aquilo que tiver de ajuste com a minha abertura vai chegar até mim. Então, esses fenômenos, esses fluxos, eles existem para mostrar para a gente que nada permanece do jeito que é, tá? Então, os fluxos, toda vez que você identifica um fluxo, toda vez que você identifica um processo, toda vez que você identifica um fenômeno, ele tem uma mensagem por trás disso. A mensagem de que nada permanece. Porque senão ele deixaria de ser fenômeno e passaria a ser rotina. Não é claro isso para nós? Se não é rotina, então ele não acontece tão raramente. A gente fala milagres, né? A gente fala de mistérios, tudo isso a gente joga na área dos fenômenos. Mas o milagre nada mais é do que um ajuste bem feito de uma frequência com algo transformador. Já o mistério eu gosto de falar assim que o mistério é diferente de oculto. Oculto é aquilo que já foi revelado, já foi manifestado, mas está guardado por alguém, por um grupo, e não é compartilhado o tempo todo. Agora, o mistério ainda não foi revelado. Tá? Então, muito cuidado vocês quando usarem as palavras mistério e fenômeno, para você entender a diferença. Outra característica, então, desse vazio é uma realidade não perceptível. E elas estão aqui ao nosso redor e nós não percebemos. Então, existe uma realidade nesse vazio que é não perceptível, que só vai ser percebida se eu ajustar a minha frequência a alguns aspectos dela, dependendo do que eu tiver
para alcançar, para absorver, para aprender, para crescer. Mas existe também uma realidade perceptível. Às vezes você entra no campo e imediatamente você já acessa algo muito, muito palpável, algo muito real, né? Uma emoção, um arrepio, uma presença, né? Então, existe também a realidade perceptível. As duas estão presentes no vazio. Nós vimos também que a essência habita o vazio, pode ser a essência da gente, a essência do nosso ser, pode ser a essência divina, pode ser a essência das energias vitais. No Bioplenitude, a gente trabalha as 4 energias, né? No domingo, essas 4 energias, da energia vital a essa energia mais elevada, estão presentes no vazio. Nós sabemos que no vazio também se alcança o repouso, então existe uma energia que que nos, que nos desliga da realidade, nos coloca em algo mais elevado, que a gente chama de repouso. Existe essa força, né? Então, existem forças diferentes nesse vazio. Alguns sentem paz, né? A paz de espírito, outros sentem felicidade, que é o objetivo de muita gente que faz meditação, chega a um estado de alegria pura. E, acima de tudo, o que mais que está nesse vazio que eu não falei até agora? Deus. Por quê? Porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. Se ele está em tudo, com certeza ele está no vazio. Tá? Porque ele é infinitamente grande e infinitamente pequeno, porque ele cabe em todos os lugares. Então, ele cabe dentro do vazio. Não dá para dizer que Deus não está no vazio. Deus também habita o vazio, Deus também preenche esse vazio. Nós utilizamos vários recursos para chegar a esse vazio, que é de expansão de consciência. Nós usamos a meditação, é o mais comum, mas tem pessoas que alcançam isso através da pintura, através da arte. A pessoa vai pintando e vai viajando e vai calando o pensamento e vai entrando na tela e vai entrando na frequência das cores e de repente sai uma coisa maravilhosa, né? Que é uma pintura. A gente sabe que a gente alcança o vazio pela música, principalmente porque o vazio já está lá entre 2 notas musicais, então fica mais fácil esse vazio ser um território fértil para a inspiração, para a pessoa ir adquirindo a composição, a harmonia, a melodia, o ritmo, e ele vai coordenando esse vazio, né? O artista, o músico, o compositor, ele vai brincando com esse vazio. Então, todo compositor, mesmo sem saber, está alcançando o vazio. Pode ser a música mais brega do mundo, pode ser a música mais horrível do mundo, ele está acessando esse vazio. Outra forma é a dança. Tem danças que você assiste e você baba, né? Você fica em estado de êxtase, porque a dança é tão bonita, é feita de uma forma tão harmoniosa, que parece que o corpo e o espaço são uma coisa só. Quem entende de dança, quem estuda dança, quem curte espetáculos de dança, consegue entender isso que eu estou falando. Porque tem esse vazio, tem essa integração com o vazio, porque se não tivesse o vazio, não teria as formas e os movimentos. E nós temos também agora a terapia dos barbantes, que é esse presente que o universo nos deu para que a gente acessasse o vazio a qualquer instante. Né? Sem muito esforço, sem muita técnica, sem muita coisa. Simplesmente segue a orientação do terapeuta dos barbantes e você está lá. O que mais que esse processo nos dá? O que mais que nos leva ao vazio? Né? Ou aonde o vazio nos leva? Porque é 2 caminhos, é 2 vias da mesma história. Nós podemos alcançar outros aspectos da mente, que é isso que nós falamos, né? Inconsciente, subconsciente, essência, alma, tal. Nós podemos entrar no estado de pura consciência, que é um estado mais próximo da supraconsciência, e esse estado de pura consciência é aquele estado
em que praticamente o livro foi concebido, né? Senão ele não estaria ajustado para receber todo esse pacote de informação congruente, consistente, né? Que faz sentido. Isso pode nos levar à coleta de informações, e aí ela vem principalmente pelo subconsciente, através de símbolos, na terapia dos barbantes. Ela pode nos levar a ter conexões espirituais, e essa conexão pode chegar até o momento de receber o que a gente chama de graça, a graça divina, que é aquela frequência mais sublime ainda. E nós podemos, isso também, esse processo de vazio pode nos conduzir à unicidade, que é quando a gente esquece da identificação que a gente tem com a pessoa e com o nome que nós somos, a gente tem a coragem, a ousadia de esquecer de nós e consegue sair do corpo e expandir e conseguir entender que a gente faz parte de algo muito maior. E aí essa experiência é rica porque é ela que nos liberta do que a gente chama de sofrimento. Se eu estou sofrendo, eu estou muito apegado a essa fronteira aqui do corpo, né? Eu estou muito identificado com a minha pessoa, com a minha personalidade, com a minha individualidade. Então, nós recebemos o convite para quê? Para sair dessa separação, dessa fragmentação e nos autorizarmos a nos sentir parte do todo, que é o processo de unicidade. E muitas técnicas sonham com esse processo, e a gente já viu que a terapia dos barbantes consegue entregar isso em muitos casos. Em muitos protocolos, a pessoa entra nesse processo de unicidade. E outra coisa que o vazio pode nos levar seria o que a gente chama de bênçãos e de cura, né? A pessoa pode receber ali uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Isso é uma bênção, não deixa de ser, é a melhor das bênçãos que a gente pode mensurar, né? Houve uma conexão, houve uma fé, houve um recebimento, houve uma cura. Então, portanto, houve um recebimento de uma bênção. Então, esse é o que eu queria falar para vocês a respeito do vazio, que é o vazio da terapia dos barbantes. Agora, existe um outro vazio que também muita gente se confunde, que é o vazio emocional. E o vazio emocional, ele vai estar presente em muitos clientes que procurarem vocês como terapeutas dos barbantes. O que a gente fala assim? Estou me sentindo tão vazia, eu estou me sentindo sem ânimo, estou me sentindo sem energia, mas na verdade estou me sentindo sem propósito, estou me sentindo sem função. A minha vida parece que perdeu sentido. Às vezes eu perdi uma pessoa e eu acho que eu perdi a razão de viver, né? E é lógico que não, isso aí é uma percepção distorcida da realidade. Mas por quê? Porque essa pessoa preenchia muito meu vazio. Essa pessoa me preenchia. Então, em vez de eu me preencher comigo mesmo, em vez de eu me preencher com a luz divina, em vez de eu me preencher com essas energias vitais que transcendem a existência, eu resolvi me preencher com telefone, com coisas materiais, com roupa, com bolsa, com filhos, com carro, com casa. Ou seja, eu escolhi o conteúdo que ia me preencher. Porque nós somos um container, né, de energia. O corpo nada mais é do que um container. E nós vamos escolher o que nós vamos preencher. Se eu preencher com coisas insignificantes, a chance é que essas coisas insignificantes saiam da minha vida, porque tudo tem data de vencimento, e aí eu vou me sentir vazio. Então, nós estamos falando agora de um outro vazio, um vazio que é a falta de propósito, que é a falta de sentido, a falta de sonhos, a falta de metas, ou, acima de tudo, a falta de interioridade. Falta eu ter experiências comigo mesmo. Parece que eu não sou a melhor companhia para mim mesma. Parece que eu preciso me ocupar, me distrair com alguma coisa, senão eu não vou me sentir viva, né? Então, isso aí é uma enganação, é uma distração para a gente evitar a interioridade.
Se eu sou um pleaser, se eu gosto de agradar todo mundo, é porque eu estou evitando a minha interiorização. Tá? Se eu sou perfeccionista, é porque eu estou evitando essa interiorização. Aí eu quero estabelecer regras externas, né? Eu quero controlar tudo e a todos. É uma ilusão. Por quê? Ausência de interioridade. Então, há muitos casos, né, de atitudes que a gente faz e que nos causa, ou revela, entrega que a gente está fugindo de nós mesmos, que nós estamos fugindo dessa interioridade. E muita gente está se sentindo vazio porque está faltando conexão. Tá? O que é a pessoa doente? Está faltando conexão. O que é a pessoa que está pensando em suicídio? A pessoa que está faltando conexão. O que é a pessoa que escolhe um vício, um álcool, uma droga? É a pessoa que está faltando conexão. O que é a pessoa violenta? É aquela pessoa que está faltando conexão. O que é o estudante violento na classe, na sala de aula? Está faltando conexão. Então, todos os aspectos que a gente vê aí é por falta de conexão. E eles não se dão conta, né, de como é importante essa conexão. E agora, mais do que nunca, com a tecnologia, nós estamos reduzindo mais e mais a capacidade das pessoas de conectar. Elas estão contactando. Contactar não é conectar. Tá? Eu posso conectar com uma pessoa, conectar, mandar um oi, mandar uma mensagem, mandar um like. Isso não é conexão, jamais vai ser. Conexão envolve outros aspectos. Então, nós já sabemos que quem tem pouca conexão vai se sentir mais e mais vazio. Então, nós já estamos antecipando aí para vocês da demanda que vai haver, né, a nível terapêutico, sobre as pessoas se sentindo sem propósito. Então, o barbante vem para atender isso, vem para reensinar a pessoa a se conectar. Conectar consigo, conectar com algo maior, conectar com o mundo de uma forma diferente. O que mais que leva a pessoa a esse vazio emocional? E pode ir olhando para vocês, tá? Vai se analisando. Quando eu sinto vazio, eu acho que é por causa disso. Eu acho que faltou conexão, faltou propósito, faltou sonho, faltou meta, faltou interiorização. Outra forma é o negacionismo. Quando eu vou negar as minhas necessidades básicas. Quando eu vou negar a própria... o próprio entendimento de que tudo passa nessa vida. Que a vida da gente passa. Está passando, passa como um sopro, passa rápido demais. Mas eu nego isso e ocupo o meu tempo com coisas insignificantes. O que eu vou ganhar para a minha vida, para a minha evolução, se eu ficar 6 horas no celular? Ou 6 horas no videogame? O que eu vou ganhar? Nada. Mas eu não tenho essa percepção, né? Eu nego que o meu tempo é precioso demais e começo a usar o meu tempo da maneira mais errada possível. Ou, em vez de conectar com as pessoas, que são seres vivos, eu vou me conectar com máquinas, com objetos. A fuga de estados emocionais. Muitas vezes a gente evita certas situações, evita certas pessoas, porque a gente não quer passar por uma interação emocional com aquela pessoa. E aí a gente já afasta, né? E aí a gente, em vez de aprender a lidar com aquela sensação, a gente prefere julgar, condenar, afastar a pessoa, criticar, jogar sempre a responsabilidade para cima do outro. Então, vira e mexe, a gente está entrando em estados de fuga das emoções. Depressão causa vazio, a gente já sabe, porque a depressão é quando você joga a toalha, você prefere acreditar no que você pensa e ninguém consegue entrar lá, me desculpa, nem medicamento consegue, tá? Porque você dá toda a sua fé, aquela fé que a gente antes usava para acreditar na vida, no otimismo, na solução, no sucesso, né? Toda aquela fé a gente reúne,
Fala assim, eu vou pôr ela aqui para acreditar nos meus pensamentos, e aí ninguém vai entrar aqui. Porque eu vou ficar imbatível, eu vou ficar invencível. Ninguém vai me tirar daqui. Tá? É como se eu concentrasse toda a energia para me prejudicar, em vez de me ajudar, em vez de me resgatar, em vez de me ajudar a enfrentar a situação, em vez de me ajudar a comunicar, olha, eu não estou bem, eu não estou sentindo que você tá me respeitando, eu não estou sentindo função, me ajuda a ter função, me ajuda a dar função, nada disso. Eu simplesmente desisto de qualquer conexão, tá? E não adianta falar que você não quis fazer isso, você fez, você faz, todos nós fazemos isso, todos nós fugimos, né, de encarar, de pegar o touro pelo chifre. Isso aí a gente faz a vida inteira e chega uma hora que quem faz muito acaba caindo em estados depressivos. Outra coisa parecida, a noite escura da alma, e a noite escura da alma também leva a esse vazio, mas a noite escura da alma é um processo diferente da depressão. Ele te tira tudo, te tira todos e só sobra Deus. Você e Deus. É um encontro íntimo com Deus. Aí parece que tudo tá ali, mas não tá ali para você. Tá para todo mundo, mas não tá para você. Sabe essa sensação? A noite escura da alma, eu já passei por esse processo. É um processo terrível. É um processo existencial, mas que você se sente morto e sabe que não está morto. Tá? Você se sente vazio, mas sabe que você está cheio de alguma coisa. Você se sente abandonado, mas sabe que você está no colo de uma força maior e que só existe você e essa força maior naquele momento. É por isso que a noite escura da alma está muito relacionada às vidas dos santos. Quem é católico, né, que acredita nos santos, que estuda a vida dos santos, a maioria deles passam por esse processo, a noite escura da alma. Tem pessoas que passam por esse processo e, em vez de evoluir, em vez de elevar-se, elas entram em processo de surto mental. Aí elas desencadeiam, né, uma esquizofrenia, uma doença mais profunda. Existe também essa possibilidade, tá? Então, nem toda noite escura da alma vai levar à luz da alma. Ela pode levar à escuridão da mente, se a pessoa, nesse momento de conexão única com Deus, duvidar de Deus, xingar Deus, peitar Deus, sabe? Se nesse processo ele não tiver humildade para entender que aqui nessa vida nós não somos nada. Perdas também causam sensação de vazio, já falei agora há pouco, porque nós estamos colocando certas pessoas como nosso referencial de vida. E a gente é treinado a fazer isso com pai e mãe, né? Pai e mãe é a minha referência, porque eu era pequenininho, tudo que eles falavam eu acreditava. E eles podiam estar falando besteira e eu acreditava. Eles podiam estar brincando e eu acreditava. Eles podiam estar nervosos e eu acreditava. Eles podiam estar violentos e eu acreditava. Eles podiam me bater e falar que estavam me protegendo e eu acreditava. Ou seja, eu acreditava completamente nos meus pais. Então, eles passaram a ser meu referencial de vida. Só que eu cresci. Quando eu cresci, eu já vi, ó, essa coisa eu já não vou fazer. Meu pai fazia isso, eu já não vou fazer isso com os meus filhos. A minha mãe fazia isso, aí eu já não vou fazer com os meus filhos, não é? Então, quando você chega a esse ponto, significa eu já não tenho mais os meus pais como única referência de vida. Só que tem pessoas que casam com alguém, se apaixonam, vivem 20, 30 anos juntos, aí essa pessoa vai embora, aí ela acha que o mundo acabou para ela, acha que a vida acabou para ela. Por quê? Porque ela transferiu os próprios sonhos para aquela pessoa, deu para ela a responsabilidade de te fazer feliz, né? Então, ela transformou a própria multiplicidade da vida na responsabilidade, na transferência de referência para uma pessoa só. Então, é lógico, quem tem um não tem nenhum, não é assim? Então, se eu tenho só uma referência de vida e por uma ironia do destino, ou por uma fatalidade, ou por uma naturalidade da vida, essa pessoa é tirada da minha vida, eu vou ficar sem referência. E nós não podemos ficar sem referência. O coração
é a melhor das referências. O que eu estou sentindo, o que é importante para mim, o que é grandioso para mim, o que me faz crescer. Isso tem que ser a referência nossa. Vergonha, a pessoa que se sente envergonhada, ela vai se sentir vazia. Por quê? Porque a vergonha nada mais é do que você rejeitar a si mesmo. Ah, mas alguém me rejeitou. Não, você primeiro se rejeitou. E aí você vibrou, entrou nessa frequência e o mundo externo repete. Ah, você está nessa frequência, eu vou te mandar alguém que vai te humilhar, eu vou te mandar alguém que vai te envergonhar, eu vou te mandar alguém que vai criar uma situação onde você vai pagar mico, tá? Tudo é frequência, a gente não sabe, pode ser até inconsciente, mas é frequência. Essa vergonha é essa rejeição a si mesmo que leva ao vazio. Solidão de ideias. Sabe quando você tem aqueles momentos que você fala assim, nossa, parece que eu não sou desse planeta, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, parece que eu não sou do Brasil, eu não concordo com essas coisas que estão acontecendo no Brasil, ou então, ou seja, você não se identifica, né? Você fala assim, eu me sinto um peixe fora d'água. Quantas vezes nós usamos essa expressão? Nesses momentos você está passando por uma solidão de ideias. Por quê? Porque as ideias, elas acabam nos amparando, elas são como pernas que nos ajudam a caminhar. E aí, quando você se sente sozinho, não tem ninguém que compartilha dessa ideia, não tem ninguém que vai te ajudar a desenvolver essa ideia, a fortalecer essa ideia, a crescer nessa ideia, né? Ou por cumplicidade, ou por respeito, ou por amor, ou por amizade, por compaixão, não importa. Aí você tem a solidão de ideias. Ou seja, eu estou me sentindo sozinho. E isso pode acontecer dentro de um casamento. Pode acontecer dentro de um casamento você se sentir só. Numa multidão, você se sentir só. E por que você está se sentindo só? Porque não tem ninguém pensando igual você. Tá? Mas você acha que é por outro motivo, aí você começa a procurar defeito em você, eu acho que eu tô feia, eu acho que eu tô mal arrumada, eu acho isso, eu acho aquilo. Você começa a querer justificar, mas não para pensar na possibilidade que é a sua postura em relação às ideias que você tem. Porque você vai se relacionar, interagir com as pessoas, e aí a primeira coisa que vai ter é a comunicação. E se você já falar alguma coisa e a pessoa não gostar ou não fazer parte do mundo dela, já vai dar conflito, já vai dar afastamento, já vai dar algum petit, né? Vai dar algum problema. Quando você se sente anestesiado, você também se sente vazio. E o que nos anestesia? Primeiro é o medo. O medo, né, nos tira a capacidade de ação, nos invade, nos preenche com inércia. Então, eu me sinto anestesiado. As pessoas falam assim, me sinto travado na vida, parece que nada dá certo, parece que nada vai para frente. É porque eu estou anestesiado. Por quê? Por uma crença ou pelo medo. E essa anestesia, esse estar travado, esse estar sem a sensação de estar caminhando na vida, ele tem a ver com falta de resposta, dúvidas, tá? Ou então com estado de choque. Eu entrei no estado de choque diante de algo que aconteceu. Eu entrei em estado de choque diante de algo que eu não aceitei. Eu entrei em estado de choque diante de algo que eu não pude compreender, que me pegou de surpresa, me pegou de calça curta. Tá? Então, muita gente está vazio porque está anestesiado. Vocês pensam que é fácil, né? Um cliente chegar e falar assim, eu vim fazer a terapia do barbante. É muita coisa envolvida, tá? Você vai passar a vida inteira. Eu lembro que uma vez uma pessoa me falou assim, Benedito, para de aprender. Você já sabe 300 técnicas, para de aprender. Eu falei assim, não, eu vou ter mais de 300 clientes. E cada cliente vai precisar de uma coisa diferente. E cada cliente vai estar num momento diferente. Eu quero morrer aprendendo. Eu falei para ela, eu quero morrer aprendendo. E eu vou morrer aprendendo, eu vou estar sempre aprendendo. Por quê? Porque esse aprendizado não é para mim, é para o mundo. Né? Esse aprendizado é um fluxo. Eu já entendi que ele é um fluxo. Eu abro espaço dentro de mim, ele chega, ele entra e me preenche. Então, para que a gente esteja sempre andando e não se sentindo travado,
É importante que a gente se abra ao conhecimento, que a gente se abra ao recebimento de novas informações. Ah, mas eu me sinto mais confortável com o que eu já sei. Aí eu venho e falo assim, mas o que você já sabe, você já sabe. Você não vai perder, você já sabe. Que tal você aprender algo novo? Essa é a nossa proposta, aprender sempre. Por quê? Porque esse conhecimento, mesmo que não seja útil para você hoje, um dia ele pode ser, ou ele pode vir a ser útil para outra pessoa. Drogas e álcool. A pessoa que entra no alcoolismo, a pessoa que entra no uso de drogas, ela está desconectada. E essa desconexão lhe causa vazio. E esse vazio passa a ser existencial, né? Então, por exemplo, eu rompo a minha relação com meu pai. Eu rompo totalmente. E meu pai passa, além de não ser mais meu referencial, ele passa a ser meu inimigo, ele passa a ser meu crítico, meu algoz, né? Aquele que me condena diariamente. Eu vou ter que me anestesiar, eu vou ter que criar uma fuga, eu vou ter que buscar uma distração, eu vou ter que entrar em negação daquilo que eu estou sentindo. E aí eu uso drogas, eu uso álcool. Uma pessoa que tem uma disfunção psicológica, que tem algum problema mental, com certeza ela vai se sentir vazia. Tá? Por quê? Porque está faltando aquilo que eu falei, né? A pessoa que entende, né, a solidão de ideias, né, que entende o que ela está pensando, mesmo que seja uma alucinação, ela vai ter uma falta de afetividade, né, então ela também não vai, ela vai se sentir sozinha, ninguém a compreende, nem ela se compreende, como é que ela vai ser compreendida pelos outros, tá? Então, o vazio existe sim, toda pessoa com doença mental tem um vazio. O vazio pode vir para a gente quando a gente tem certeza do que falta. E essa é uma tendência que a nossa sociedade passa para a gente. Nós somos treinados a olhar mais para o que falta na nossa vida do que para o que a gente tem. Nós não vivemos o hábito e o hábito saudável da gratidão. Porque quando eu tenho gratidão, expresso gratidão constantemente, eu sou automaticamente levado a olhar para o belo, para o bonito, para o positivo, para o otimismo. Então, a falta de gratidão gera doença, tá? E a falta de gratidão gera vazio também. Então, quando eu tenho certeza que algo está me faltando e eu olho só para o que está me faltando, eu vou me sentir incompleto, eu vou me sentir vazio. Quando, na verdade, não é hora de eu me preencher com algo que eu nem sei se é o que realmente vai me preencher. Porque nem tudo o que eu quero é o que eu preciso e nem tudo que eu preciso é o que eu quero. Tá vendo por que não é importante? Tá bom. Ah, Benedito, tá me faltando alguém na minha vida. Ah, Benedito, tá me faltando dinheiro. Ah, Benedito, tá me faltando uma oportunidade melhor. E daí? Tá faltando, tá faltando. Tá? Agora, o que eu não posso é deixar isso virar vazio. Eu tenho que transformar, eu tenho que transcender isso que falta. Olha, falta isso, mas eu tenho isso. Falta A, mas eu tenho B, C, D, E, F, G, H. Né? Eu tenho que mudar a minha percepção para que essa falta não vire vazio, para que ela não seja maior do que a minha esperança, para que ela não seja maior do que a minha energia de atuação. Porque senão eu vou me boicotar, e tá cheio de gente se boicotando por aí, nós sabemos disso, e nós vamos encontrar muitos clientes que se boicotam, e você vai entender, ela se boicota porque ela não quer encontrar o vazio, ou ela está preenchendo o vazio com coisas que não a satisfazem. É um processo muito interessante, quem sabe um dia a gente vai ter uma aula sobre boicote, né, auto-boicote, porque nós terapeutas precisamos conhecer esse processo. E por último, a gente pode se sentir vazio quando a gente tem a ausência da sensação de realização. Nossa, eu não estou fazendo nada. Nossa, o que eu fiz não deu o resultado que eu queria. Nossa, eu fiz para o mundo, eu fiz para o externo, mas eu mesmo não me beneficiei. Por quê? Porque eu não estava conectado com aquilo. Aí eu vou me sentir vazio. Eu doei tanto, eu fiz tanto pelo outro, eu fiz tanto pela outra e agora eu não recebi nada. Por quê? Porque eu fiz com interesse.
inconsciente ou consciente, eu fiz para receber algo em troca. Eu não fiz por amor. Eu não sou tão evoluído assim de fazer tudo por amor. A gente tem interesse, né? A gente está em relacionamento por isso, para atender às nossas necessidades básicas no outro, pelo outro, com o outro. Tá? Então, nós vamos entender que existe um estado, não só mental, emocional, mas existencial, de autorrealização. Primeiro, eu preciso fazer as coisas que eu gosto. Depois eu preciso estar com as pessoas que eu amo. Depois, eu preciso estar colocando em prática todos os meus atributos divinos. Eu preciso colocar em prática valores, aquilo que dá sentido para o que eu estou fazendo. Eu não posso ficar no piloto automático, eu não posso ficar na minha zona de conforto. Eu não posso ficar só no exterior, só no status, na aparência. Senão, eu vou entrar num vazio pela falta de realização pessoal. Olha só quanta coisa a gente extrai da palavra vazio, né? Olha lá naquela frase. Em se tratando de espaços vazios e silenciosos, aqui se inclui a possibilidade que vazio seja um espaço em que não vemos seu conteúdo. Então, quando o cliente chega para você na terapia dos barbantes, tá? Ou quando você chega naquele momento em que você se sente vazia, acorda. Não tem vazio nenhum, não. Não tem vazio. Vazio é só uma percepção, é só uma distorção, porque esse vazio tá cheio de informação, tá cheio de vida, tá cheio de oportunidade para você crescer, para você aprender, tá? Aí você vai lá, fica lambendo ferida, coitadinho de mim, tô sozinho, tô abandonado, ninguém me entende, ninguém me ama. Não, o teu vazio tá rico de universo, teu vazio tá cheio, é só selecionar o que que você quer trabalhar, o que que você quer pegar, o que que é bom, o que que chegou a hora de alcançar. O vazio é a riqueza. Então, nunca mais a gente deve olhar para o vazio como algo negativo. Vamos evoluir para esse entendimento que o vazio está sempre cheio. E nós, como terapeutas, temos a obrigação, né, o compromisso de identificar o vazio e de alertar, crescer, ajudar as pessoas a perceber que esse vazio está cheio, vamos lá descobrir, é como uma caixinha de Pandora, é como um baú de guardados, está cheio de coisa, gente, vamos lá, a terapia dos barbantes é isso, é abrir-se essa caixa de Pandora, é abrir-se esse baú de guardados, vamos lá que o vazio está cheio, você vai se surpreender com a riqueza que existe no interior, no seu interior. Então, isso é a nossa empolgação, né? É a nossa confiança no processo, a nossa confiança na terapia dos barbantes. Quanto tempo já faz, né? Já está quase na hora de eu parar de falar. 9h19, sem parar. Desculpa. Tá vendo? O vazio tá cheio de informação mesmo, né? Deu um vazio para o Benedito começa a puxar tudo que está lá nesse vazio. Então, uma frase a gente puxa 1 hora de conversa. Vamos falar um pouquinho sobre o silêncio, para encerrar esse assunto, porque a frase também fala, né, nesses espaços vazios e silenciosos. E o silêncio seja uma voz em frequência mais elevada do que nossos ouvidos podem registrar. Vamos pensar assim em termos de silêncio. Aqui fora, o silêncio é quando não tem ninguém por perto. Não tem cachorro, não tem gente, não tem carro. Aí a gente fala, tem silêncio. Então a gente fala que o silêncio é uma ausência, né? Ausência de pessoas, ausência de ruídos. Mas será que silêncio é só ausência de ruídos? Eu posso estar aqui nessa sala, ter alguém se movimentando, ter alguém conversando, alguém lá fora passando um carro, uma moto,
e eu estar em silêncio. Por quê? Porque nesse momento o meu silêncio é interior. O meu silêncio é, eu não estou apegado aos meus pensamentos nesse momento. Eu não estou apegado ao meu passado nesse momento. Eu não estou apegado ao meu futuro nesse momento. Eu estou vivendo o presente. Eu simplesmente estou. Tá? E quando eu estou, esse estar, ele me coloca num corredor de energia, e essa energia, então, vai me levar para uma tomada de consciência. Aí a primeira lição que eu aprendo do silêncio é que o silêncio é uma movimentação, é o mover-se de um impulso, que a gente pode chamar de vontade, de força de vontade, para a consciência. Tá? Então, eu me dou o presente de me silenciar. É um impulso. Eu me dou o direito de meditar. É um impulso. Eu me dou o direito de orar. É um impulso. Aí esse impulso, tá? Ele vai se movimentar de uma maneira mais solta rumo à consciência. Porque se ele não estiver destinado à consciência, ele jamais vai ser silêncio. Ele vai ser o quê? Ruído e barulho. Barulho mental, ruído externo, tá? Então eu já sei que para mim obter silêncio na minha vida, eu tenho que ter um propósito de alcançar um estado de consciência, ou um estado alterado de consciência, ou um estado de repouso, ou um estado de gratidão, né? Eu escolho que estado que eu quero. Aí eu levo esse impulso para lá e ele me coloca, me presenteia com silêncio, tá? Então nós vimos que ele é um impulso, é um mover-se do impulso para a consciência. O que mais que o silêncio pode ser? Ele pode ser o mover-se da existência para a não existência. Eu, como Benedito, você como Maria, nós estamos saindo dessa existência, desse mundinho pequeno, tá? E aí nós vamos nos permitir expandir a consciência. Eu vou me autorizar a me sentir fora do meu corpo, além do meu corpo. Não importa se é dentro ou fora, não importa, mas eu vou autorizar essa movimentação da existência para a não existência. Tá? Até muitas vezes você está ali, ó, escaneando, e não sente necessidade de falar. Você não sente necessidade de nada. Né? Por isso que nós treinamos vocês ó, a respeito o silêncio, ancora o silêncio, porque o silêncio é rico, né? Alguma coisa está acontecendo, mesmo que a pessoa ache que não está acontecendo nada. Porque o nada não existe, lembra disso? O nada não existe. Ela está alcançando o vazio. Então, nunca tira a conclusão. Não está acontecendo nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a pessoa. Acho que a pessoa não está sentindo. Acho que a pessoa não entrou na terapia. Não, não existe isso. Alguma coisa está acontecendo, porque nada não existe. Né? Então, esse acontecer, de repente, pode ser esse momento em que a pessoa está saindo da existência para a não existência. E essa não existência pode ser espírito, pode ser essência, pode ser alma, pode ser unicidade. Nós não sabemos. Deixa a pessoa vivenciar o que ela tem que vivenciar, o que lhe foi autorizado a vivenciar naquela sessão de barbante. O silêncio aqui fora é a movimentação do som para o não som, né? A ausência de som. Mas lá em cima seria do espaço para o não espaço, do lugar para o lugar nenhum. E esse lugar nenhum é justamente possível por não ter o corpo, por você estar usando a imaginação, usando a alma, usando a conexão espiritual, tá? Usando a luz como transporte. Então, não há necessidade do corpo, então, olha, isso vai ser possível, você chegar a lugar nenhum. E aqui fora é o pejorativo, né? Nossa, isso não vai me levar a lugar nenhum, a gente não fala assim, como se fosse algo terrível. E lá em cima é o que a gente quer chegar a lugar nenhum. Porque se eu chegar a algum lugar, esse lugar vai me
me limitar à experiência ou vai me trazer de volta para cá. E eu prefiro estar nesse lugar nenhum. Porque o lugarzinho que tem paz é o lugar nenhum. O lugarzinho que eu cresço em consciência é o lugar nenhum. O silêncio pode ser praticado e se você quiser. Então, a partir de agora, nessa última meia hora, nós vamos fazer um exercício, tá? Eu vou pedir, Patrícia, você tem alguma música bem calminha aí pra gente, instrumental? Aquela japonesa não tá aí acessível para você? Aquela que eu sempre uso? Espera aí que eu vou olhar aqui, Benedito. Ou aquela namastê com passarinho, tá? É que a hora que você falar, vai cortar de toda forma, entendeu? Então deixa. Então deixa. Pode deixar sem música, a gente vai tentar. Eu vou pedir para todos vocês guardarem papel e caneta, sentarem-se confortavelmente. A Benedito, gente antes da gente fazer, eu posso tirar uma dúvida? Que eu fiquei com dúvida. pode sim. Eu queria que você me esclarecesse de novo qual que é a diferença da noite escura da alma para depressão, que não Uhum. ficou muito claro na minha cabeça. Tá. Eu costumo dizer para as pessoas que depressão não é doença, que depressão é um processo, é um convite para você entrar no processo de expansão de consciência. Há muitas maneiras de se colocar a pessoa em processo de expansão de consciência. Tem gente que usa cogumelo, tem gente que usa barbantes, tem gente que usa oração e entra em êxtase com louvor, tem gente que usa a, a, a meditação, né? A natureza, ela está sempre oferecendo vários recursos. E é lógico que ela ia oferecer um recurso através do corpo, que seria a depressão, tá? Porque a depressão é sempre a descida e a subida, nunca o abismo, nunca a descida para o buraco. Depressão quer dizer isso, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Então, a depressão, ela tem, ela vai desde a toxina emocional, desde a toxina do excesso de hormônios, do estresse, adrenalina e cortisol no corpo, até o excesso de pão, farinha branca, né? Esse tipo de material de padaria, que eu sempre recomendo quem está com depressão parar, cortar, eliminar o uso de farinha branca por causa disso. E aí nós temos, passando por isso, nós temos a sensação de desamor, nós temos o não lidar com uma perda, a não aceitação de uma perda, tá? Então, são vários fatores que levam à depressão. Ou seja, a depressão tem muito a ver com o meu estar aqui fora. A noite é escura da alma, não. A noite escura da alma fala assim, eu vou te dar um exercício de humildade. Você vai ter que abrir mão agora, para a tua evolução, do mundo. Lembra quando Jesus fala assim, eu estou no mundo, mas não sou do mundo? Vocês lembram dessa frase? É isso. A noite escura da alma é isso. É eu acreditar nessas palavras. Lembra do mantra da terapia dos barbantes? O que é verdade para Jesus é verdade para mim também? Então, ó, mais um, ele falou esse pensamento, né? Eu não sou do mundo, eu estou no mundo. Então, isso é verdade para nós também. Vai chegar uma hora em que nós vamos experimentar a noite escura da alma, não todos, aqueles que estiverem mais comprometidos com a evolução, porque lá embaixo é depressão, né? Não dá, a pessoa não está tão evoluída assim para passar da depressão para a noite escura da alma, ou para transformar a depressão num processo de elevação espiritual. É mais fácil ela falar, eu preciso de um remédio, me acode, ninguém me entende, eu estou doente, né? Não tem cura, sabe? Vai vir tudo isso. Agora, se a pessoa já está na caminhada e ela tem isso, ela tem duas opções: assumir essa caminhada, abrir mão do orgulho espiritual, do ego espiritual. Eu sou a boazinha, eu fiz tudo, como é que Deus vai fazer isso comigo? Eu ajudei todo mundo, como é que Deus me deu depressão, né? Que é a tentação, né? Tentar Deus é isso. Ou então eu vou assumir, ó, é um processo, o que que eu tenho que aprender? Ah, você vai ter que aprender humildade. Mas que humildade é essa? Você não precisa
De nada. Ah, mas eu preciso de um emprego para sobreviver. Você não precisa de emprego. Ah, mas eu preciso de comer para sobreviver. Você não precisa de comer. Ué, mas o que é isso então? É a noite escura da alma. Ah, é? É. Eu tenho que ter humildade para admitir que eu não sou nada, que eu não preciso de nada. E sem esse nada, eu existo. Então, é um reencontro com o cerne da existência. É um reencontro que todo mundo evita ter, mas que todo mundo deveria ter, porque a tua essência é aquilo que é eterno dentro de você. É aquilo que vai te levar para a eternidade, para o pós-vida, para depois que o seu corpo falecer, depois que o seu corpo voltar à Terra. Então, essa essência, essa coisa que, que nós sentimos como existência e não existência juntos, é o que é a noite escura da alma. E ela só chega pela humildade, tá? Então, a noite escura da alma, quem tiver interessado nesse assunto, por favor, leia o livro de São João da Cruz. A vida de São João da Cruz, a história de São João da Cruz, é a melhor narrativa do planeta sobre a noite escura da alma. Então, eu recomendo para todo mundo, para todo terapeuta, tá? Para ler esse livro, porque você vai encontrar clientes que vão chegar no consultório falando assim: eu estou com depressão e eu já tomei de tudo, eu acho que a minha depressão é crônica, eu acho que não tem saída, e de repente não é depressão, é a noite escura da alma. Tá? Eu passei por isso e no início, enquanto uma pessoa não me alertou para isso, eu não caí em mim, né? Eu estava achando que eu estava entrando em depressão, porque tudo foi me tirado, mas tudo, tudo, tudo. E eu fiquei sozinho, despencando no ar. Sabe aquela queda livre? E eu sozinho no exterior. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer aqui no exterior? Não tem família, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo. Até que a pessoa falou assim: olha, dá uma olhadinha para dentro de você que você está passando a noite escura da alma. E o que que é isso? Eu não sabia, né? Ah, tal, vai ler. Aí eu fui. E quanto mais eu lia, mais eu me identificava, mais eu ia entendendo o processo, tá? Então, por isso que depois eu acabei encontrando esse livro, e quando eu li o livro, eu falei: uau! O cara descreveu tudo, o cara viveu a noite escura da alma, São João da Cruz. Portanto, para vocês terapeutas, é uma leitura que eu recomendo. Vamos lá, então? Sentem-se numa posição bem confortável. Imagine agora que esse vazio que está aí dentro, que está cheio de coisas, né? De energia, ele vai ser alcançado por diversas formas. Eu quero que você comece a dançar mentalmente dentro desse vazio. Enquanto você estiver dançando, não existe chão, tá? Não existe teto. Você está dançando no meio da imensidão. Faça os movimentos mais leves possíveis. Movimente seu corpo, sabendo que não existe chão nem teto, nem móvel, nem obstáculo, nem nada. É só você e a dança. E dance sem música, não é a necessidade nem de música. Não existe necessidade de coreografia conhecida, todos os movimentos são espontâneos. Não existe a lei da gravidade,
Você pode girar, subir, descer, levitar. E mesmo sem voz, você vai continuar dançando e pronunciando internamente. O A mais prolongado que você conseguir. E agora, sem pronunciar o A, continue dançando, sem música e sem voz, sem chão e sem teto. Enquanto você dança, eu quero que com essas mãos você toque o vazio, todo o vazio que te circunda. Vá dançando e tocando o vazio. Vá percebendo como o mesmo vazio que está lá fora de você está dentro de você também. Como se você fosse oco. E agora você não precisa mais dançar, mas permaneça nesse mesmo espaço para você sentir o silêncio e a quietude. Comece a tocar com as mãos o silêncio. E pare de se movimentar. Imagine que você é capaz de ficar 100% imóvel nesse espaço. Que você não movimenta nem os olhos, nem o coração. E assim como água parada não tem som,
você também está imóvel, quieto, sem som. Ali você é pura existência. Ou quem sabe, não existência. Toda a tua existência ou não existência está segura por um fio pelas mãos de Deus. Como se agora não tivesse mais fronteira nenhuma. Dentro e fora se tornasse uma coisa só. E gentilmente comece a dançar novamente. Preparando-se para voltar ao aqui e agora com toda essa energia, esse prazer, essa realização pessoal, essa certeza de que o vazio é pleno. Com essa certeza de que você faz parte de um todo muito maior. E de que você está o tempo todo conectada com essa força que povoa o silêncio e o vazio.
Comece a sentir o seu corpo aqui no quarto novamente, na sala, onde você estiver. E quando estiver pronto, gentilmente abra os olhos. Patrícia, pode pôr a música agora? Que eu não vou falar muito, não. Uns 2 minutinhos de música. Patrícia? Eu sei que muitos relaxaram, né? Dá vontade de dormir agora. Mas a intenção era essa mesma, né? Para que a gente termine o nosso dia com calma, com serenidade, sabendo que hoje nós aprendemos mais um exercício. Quando eu quiser entrar no vazio, no silêncio, eu vou dançar imaginariamente num espaço sem chão e sem teto. E ali, céu é o limite. Você conduz o processo por quanto tempo você quiser, você escolhe a sua música favorita, né? E você vai começar a visitar esse silêncio, esse vazio com outra consciência, né? Com essa consciência de amplidão, de vastidão, com essa consciência de trocas infinitas, infinitas possibilidades, e ao mesmo tempo ter tudo e não precisar de nada. E quando você entrar nesse espaço e nesse estado, você entra em estados alterados de consciência. Patrícia, você tem algum recado para hoje? Bom, só reforçar a data da nossa imersão, não lembro se todos estavam na aula passada, mas nós teremos a nossa imersão em novembro, no sábado do dia 20. Então, reforçar para vocês priorizarem essa data e para vocês mandarem boas energias para nós esse final de semana, que nós estaremos em mais um Bioplenitude. E mais algumas vidas lá, né? Sendo tocadas pelo amor do bio.
Então, mandem boas energias lá para nós.